Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio 126, episódio que sucede o nosso episódio especial de aniversário, em que recebemos o presidente Michel Temer. E para um episódio especialíssimo, nós recebemos aqui, in loco, aquele que se candidatasse à presidência do mercado jurídico venceria. Tal é o seu carisma, isso sem falar na sua competência. Ele é o concurso. Não tem quem não goste dele. Fernando Mirandês Del Nero Gomes. Prazer te receber aqui. Poxa. Alegria enorme, a gente se conhece há tanto tempo, poder contar um pouco dessa história maravilhosa. Obrigado, Sapiro. Eu brinco com você, a gente conversa bastante, porque a gente é amigo há, tava fazendo as contas, quase 20 anos. Quando você começou com o direito de resposta, ali pelo episódio 3, 4, eu falei, logo vem a minha vez. Ele tá só entrevistando os amigos, porque não vai ter... O podcast é novo, né? E logo eu tava me preparando para esse podcast quando o podcast decolou e você entrevistou todo tipo de celebridade do mercado jurídico, presidente Michel Temer, entre todos os managing partners dos escritórios aqui, e eu fiquei aqui pro sexta temporada, episódio 126, mas chegou. Chegou com honras aqui. Poxa, receber ao vivo, fazer isso ao vivo é maravilhoso, é uma honra. Eu espero estar à altura dos convidados que você teve até aqui para contar um pouco de história e bater esse papo de amigo mesmo, porque no fim, o seu podcast é um leve e informal, eu sou um ouvinte assíduo, eu quero que isso seja podcast leve e informal, uma conversa mesmo, e talvez seja mais longo do que os outros. Então já vamos tentar que seja pelo menos divertido para que as pessoas acompanhem. Não, sem dúvida. E eu esperei o momento certo para gravar com você, porque você tem uma história que tem que atingir a todos no mercado jurídico. Você tem uma história curiosa, uma história com muitos insights, divertida. E quando eu falo carismático e unanimidade, é fato. Você que está no mercado jurídico pode procurar sobre Fernando Mirandês. É unanimidade. Prazer enorme te receber e, in loco, tal a importância desse episódio. Eu agradeço muito. Você conhece o podcast, você acompanha, então você sabe que a nossa primeira pergunta é clássica. Você tem uma carreira que é muito sólida, mas você flutua em dois mercados. Mercado jurídico, sempre aqui no Pinheiro Neto, teve uma quebra onde você fez um MBA, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e trabalhou em banco de investimento, ou seja, mercado financeiro. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Sapiro, eu nunca tive uma resposta certa para essa pergunta. Todas as vezes que eu ouvi alguém falando, eu falo, como é que eu vou responder essa pergunta quando for a minha vez? E eu cheguei como um bom advogado, que no final das contas, acho que eu sou mais advogado do que financista, tanto que eu segui nessa carreira, eu vou muretar, fazer como eu fazia nas provas da faculdade. Nunca a resposta é sim ou não. Olhando de trás para frente a minha trajetória, olhando o que eu fiz até aqui, né, porque a gente está ainda mais ou menos no meio dessa carreira, dessa história, se perguntasse para mim lá atrás se isso era planejado, em absoluto. Olhando para trás, eu falei, meu Deus, como que foi desta forma? O caminho é completamente diferente de tudo que eu podia imaginar, até porque eu não imaginava nada. Então, para o Fernando do colégio, prestando vestibular, você tem algum plano? Eu não sabia o que eu queria fazer. Você toca muito no ponto de, com 17 anos, a gente não sabe muito bem para que lado vai. Eu prestei 2 vestibulares e eu realmente não tinha muita convicção a respeito do caminho que eu ia seguir. Mas a partir do momento em que as decisões foram sendo tomadas, alguns destinos foram sendo traçados, alguns milestones foram colocados e eu segui. E eu fui atrás desses objetivos. Esses objetivos eram essencialmente, uma vez que eu comecei como estagiário do Pinheiro Neto, meu objetivo passou a ser me tornar sócio do escritório, só que não antes de ter uma experiência fazendo um MBA, que é o acordo que eu fiz comigo mesmo, e tem história para contar sobre isso ali, quando eu decidi seguir só na faculdade de Direito. Então, ela é uma carreira que ela passa a ser, de certa forma, planejada em relação a determinadas coisas que eu fiz. Agora, fazer investment banking, o jeito que foi, morar nos Estados Unidos era um objetivo, mas 4 anos certamente não estava nos planos. E depois, eventualmente, voltar, talvez, não sei se em algum momento eu falei, puxa, será que eu realmente quero aquele objetivo inicial de ser sócio? Isso foi voltando na minha cabeça várias vezes. Então, esse caminho tortuoso, que eu brinco com os meus amigos, ele é certamente não planejado, e isso é a grande, de certa forma,
beleza dessa trajetória, é que o caminho ele é muito mais bacana do que qualquer planejamento que você possa fazer. Não, sem dúvida, e é muito legal, eu já conheci um pouquinho de como você pensa a sua carreira, mas eu vou te ajudar na sua resposta. A pergunta não foi feita a mim, mas a forma como você coloca, sim, ela foi planejada não a longo prazo, mas com tiros mais curtos, né, na medida que você foi trilhando. E você fala sobre a tua escolha, né, muito difícil, vou fazer o quê? Direito, administração? Você passou nas duas faculdades, você passou na USP em Direito, passou na Fundação Getúlio Vargas em Administração. Com uma semana, você começou as duas juntas, com uma semana você largou a FGV. Por que dessa escolha? Tem um detalhe que a GV começava antes da São Francisco, então eu não comecei as duas juntas, eu comecei a GV antes. E eu tive que tomar essa decisão antes de começar a São Francisco. Na verdade, a decisão ela tem a ver com o prazo que eu tinha para recuperar o valor da matrícula. Você tinha um pouco, tem muita gente que faz isso, que começa e vai lá no prazo máximo fala não quero mais. E a GV é uma instituição que eu tenho no mais alta conta, tanto que voltei e fiz um curso lá depois, de pós-graduação em finanças. Muito honrado de ter começado lá, de ter feito esse curso, mas a decisão ela tem dois aspectos, né? Então, de novo, com esses planejamentos a respeito dos macros e não de como chegar, mas basicamente a história tem um pouco a ver até com a minha época de colégio. Os meus melhores amigos, o Ricardo, que espero que ouça o podcast, a gente sempre estudou junto no colégio e a gente, por muito tempo, achou que a gente ia estudar junto na faculdade. E ele foi para engenharia, eu tinha até dúvida se eu ia para engenharia ou não. Eu acabei não era minha. O teste vocacional mostrou que, entre outras coisas, a minha questão verbal, a linguagem verbal era muito mais desenvolvida do que a espacial. Eu quase bombei na prova do vocacional, aquelas de encaixar coisa, não tem. Então, realmente, eu ia sofrer em engenharia. E ele, muito mais para engenharia, falou, o que a gente faz? Vamos prestar GV juntos. E a gente acabou indo nessa linha. Cada um prestou a sua na FUVEST e a gente prestou junto na GV e a gente passou e começou junto. E aí a gente estava trocando uma ideia e ele falava, poxa, você sempre foi bom em humanas e sempre foi bom em exatas e acabou no direito, e eu sempre fui bom em humanas e acabei na engenharia. E a gente não vai estudar junto na GV porque eu acho que eu vou para a Poli, eu não vou conseguir fazer as duas. O que a gente faz? Tá sentado, trocando ideia. E aí ele falou, vamos fazer um MBA junto? Eu falei, vamos. MBA, eu tinha 17 anos, não sabia muito o que era isso. Mas eu falei, tá bom, vou tomar essa decisão. E aí, até conversando com a minha família, tem uma questão muito prática. Se eu fizesse direito, eu poderia fazer um MBA depois. Mas se eu fizesse administração, eu não poderia fazer uma pós em direito. Direito é uma formação mais ampla e isso acabou me direcionando para a faculdade de Direito. Mas muita gente faz as duas. Verdade, tenho grandes amigos que fizeram as duas, muito bem feitos, tenho sócios do escritório que fizeram as duas, tem grandes profissionais, tanto em Direito quanto em Administração, que cursaram as duas graduações. Luiz Almeida de Mello é um exemplo desses, um dos meus sócios aqui na minha parceria. Mas eu não queria fazer duas faculdades, eu queria focar em fazer bem feita uma faculdade, queria me dedicar às outras atividades. Eu fui da Atlética, eu participei ativamente do time de rugby da faculdade desde sempre, então eu acho que fazer as duas faculdades ia ficar muito pesado e talvez eu não conseguisse fazer talvez a decisão mais importante, que foi o estágio aqui. Tanto é assim que o meu presente de formatura na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando meu pai me deu um presente, era um cartãozinho escrito Vale um MBA. Ele me deu de presente o pagamento, meu pai e minha mãe me deram não era um cheque, mas era Vale um MBA. Quando você quiser fazer, a gente vai pagar. Porque acabaram que a faculdade era pública e isso não foi pago. Então, veja como é um plano já de longa data e que foi sendo mantido mesmo com a carreira se direcionando para o direito. É um pouco essa a história da decisão. A decisão foi, primeiro, não fazer duas e, segundo, fazer uma faculdade, porque eu não tinha muita ideia de para onde ia, que eu podia fazer uma pós. Eu mantive isso. Não, é muito interessante a forma como você conta. Uma decisão relacionada ao seu amigo, outra é uma decisão relacionada à mesma carreira. E com 17 anos, como você enxergou isso, né? O que eu posso trilhar no futuro aqui, o que eu posso trilhar no futuro aqui, né? E é pesado mesmo você fazer duas faculdades ao mesmo tempo, né? Somos seres humanos, a gente não consegue fazer tanta coisa e se focar em tanta coisa junto.
E o plano foi seguido. A única diferença é que o Ricardo Lobo, ele acabou indo um ano antes que eu pro MBA, ele fez Harvard, um cara genial, super amigo, e por questões diversas ele acabou... Ele focou muito na Poli, fez um diploma duplo em Paris, foi parar na Bélgica, e a carreira dele fazia sentido ir para o MBA um pouco mais cedo, e eu fui um ano depois, acabamos não indo ao mesmo tempo nem para a mesma faculdade, mas o plano se manteve. Então essa é a curiosidade dessa história. Ah, que bacana. As vidas que seguiram de maneiras diferentes e depois que acabam se cruzando novamente. Antes da gente falar de Pinheiro Neto, vamos seguir um pouquinho nessa tua formação acadêmica, que é muito rica e diferente, porque se a gente pensa no mercado jurídico, estudar fora, 99,9% foi fazer LLM. Você optou por um MBA e você já contextualizou, mas você não fez um MBA em qualquer faculdade. Você escolheu e passou em Wharton. Primeiro ponto, porque essa faculdade. Segundo, você concorre com gente do mundo inteiro que tem formação na área, e para você fazer um MBA desse, você tem que ter determinadas skills, determinadas habilidades e formações que a faculdade de Direito não te dá. Como é que você se preparou para esse curso? Como é que você venceu essa concorrência? E qual foi a grande dificuldade que você encontrou na realização do curso em si? Eu acho que para poder responder isso, a gente vai ter que pular talvez a ordem das suas perguntas e falar sobre o estágio e a decisão de ir para o Pinheiro Neto. Depois a gente pode voltar em mais detalhes de por que foi isso, mas tem tudo a ver com essa decisão de seguir naquele plano antigo do MBA. Eu comecei, o Pinheiro Neto foi o único lugar para onde eu mandei meu currículo na época da faculdade. E a minha decisão foi simplesmente perguntar para os meus veteranos qual o melhor escritório de advocacia que tem, eu estou pensando em fazer um estágio. E eles falaram, Pinheiro Neto. Então, muito que bem, mandei meu currículo para o Pinheiro Neto, acabei tendo uma sorte muito grande de, neste processo, estava zero preparado. Se eu fosse hoje, eu não passava, meu currículo não tinha nem meu telefone. Era uma coisa muito, muito mirim, né? Uma coisa de segundo ano da faculdade. Um dos sócios do Pinheiro Neto acabou, que era conhecido da minha família, eu encontrei com ele na padaria, no negócio da minha família, eu estava com a jaqueta da faculdade, do rugby, e ele me cutucou e falou assim, poxa, faculdade de Direito tem rugby, hoje na minha época não tinha. Eu falei, pô, tem e tal, e conversa vai, conversa vem, você tá fazendo estágio? Eu falei, não, eu tô me preparando para mandar meu currículo pro Pinheiro Neto. Falei para ele, eu nem sabia quem ele era o Antônio Morello, querido sócio, que falou assim, pô, talvez eu possa te ajudar, sacou do bolso um cartão, na época estava escrito sócio, falei, acho que eu me dei bem, me recebeu lá no escritório da Boa Vista, fizemos um almoço lá no prédio do Jockey, ele consertou meu currículo, colocou meu telefone, assim puderam me achar por essa entrevista. Enfim, o estágio, a gente pode depois falar sobre em que área que eu caí e tal, que tem uma história legal sobre isso, mas fast forward, eu virei estagiário de Direito, eu me desenvolvi, eu entrei entre o segundo e o terceiro ano, foram 3 anos de estágio, efetivação, e aí a gente segue aquele rito de virar associado júnior, de se especializar naquela área que você acaba caindo, e aquele plano do MBA cada vez mais distante, porque não fazia muito sentido, porque todo mundo indo para a LLM, para a carreira seguir, não tinha muito contato, o ponto de talvez aderência, eu sei que é um ponto que você discorda de que o advogado tem que sim fazer um MBA, mas fazer um MBA, programa completo, 2 anos nos Estados Unidos, talvez seja um desvio muito grande, eu chamo de desvio porque de fato é um caminho que não é aquele da sua carreira básico, mas algumas coisas aconteceram para manter esse plano. O primeiro deles alguns advogados aqui do escritório seguiram essa carreira, essa ideia. Um deles é o Alexandre Bertoldi, que é sócio gestor até outro dia aqui do escritório. Ele tem um MBA também e ele sempre me encorajou a fazer isso. O João Voiler, que era um advogado aqui que logo que eu cheguei tinha voltado do MIT e de ter feito um ano no Merrill Lynch lá em Nova York. É uma história que eu sempre segui, ele sempre conversou comigo a respeito disso, me recomendou para o MIT no processo do MBA e eu segui sempre de perto essa história. E alguns outros que seguiram, que fizeram ao longo do tempo, não muitos. Eu falei, poxa, é possível, é compatível, eu vou seguir nesse plano. E também por uma forma de diferenciação, né? Todo mundo vai acabar fazendo o LLM, ou todo mundo. Uma boa parte, pelo menos na área empresarial que é a que eu tô, hoje em dia, você fala muito com seus convidados, é um diferencial, não é a experiência, ou todo mundo tem que fazer, é uma coisa que você tem que perseguir, se você não fizer, você vai ser prejudicado. Um pouco tempo atrás, que eu já estou um pouco mais para frente nesse ponto, não era tão exacerbado assim, mas
os meus pares, os meus colegas de turma, quem era da minha classe de efetivados, de estagiários do escritório, a maioria tinha esse plano de fazer o LLM. E eu basicamente fiquei pensando comigo, pô, será que eu tô indo muito fora disso, né? Pô, eu tô no Pinheiro Neto, uma carreira consolidada aqui, na hora de aplicar eu já tinha 7 anos de escritório, eu já tinha uma bagagem boa, eu já tinha muita experiência de coisas legais que foram feitas aqui, estava numa progressão interessante. Será que eu vou jogar fora isso? Será que eu vou conseguir passar numa faculdade boa, tentando ir para o MBA? Porque o LLM eu diria que era garantido, mas, poxa, estando no Pinheiro Neto, com uma boa formação, tinha boas notas na faculdade, sempre fui bom aluno, eu conseguiria passar na maioria dos LLMs que eu prestasse. Isso é um dado da realidade aqui no escritório que não tem como negar. Eu comecei a ficar pensando, eu fiquei com medo de me aventurar no MBA e quebrar a cara. Começando pelo processo de fazer o GMAT, que você tem que voltar a estudar matemática, que você tem que fazer uma prova, toda aquela pressão, relógio na tela, com todo mundo do ITA, da Poli fazendo a mesma coisa, você sendo comparado na nota. Muita gente que pensa em fazer isso aqui no direito acaba desistindo nessa hora, mas você vai se informando sobre o processo, você vai perseverando, você vai estudando. E eu fiz isso com a minha esposa no começo. Depois tem uma história legal que ela depois fez MBA também, deu super certo essa nossa vida nos Estados Unidos por causa disso. A gente estudou, a gente foi atrás e a hora que eu fiquei pronto, eu consegui a nota e fui para o processo de application. E falei com um desses consultores, o Ricardo Betti, um abraço para ele, até hoje na ativa aí, e eu falei essa minha dúvida, eu falei, Ricardo, eu na verdade não sei se eu quero fazer MBA, eu tô em dúvida porque eu tenho medo de não passar numa faculdade que eu acho que eu vou gostar, que eu acho que eu mereço, que é uma faculdade top nos Estados Unidos. Eu acho que no LLM eu passo, mas no MBA eu tenho realmente sérias dúvidas se essa história minha de escritório de advocacia vai ter algum tipo de respaldo lá dos MBAs top. Ele falou, fica tranquilo, acho que sua história é boa, vamos falar aqui sobre, vamos tentar escrever uma história bacana. E aí, quando você fala, foi essa preparação, foi chegar a um ponto em que eu entendi que eu trabalhando com advocacia empresarial na área de bancos, né, que a gente vai tratar um pouco sobre isso, eu precisava ter esse outro lado. Aquela ideia de fazer administração se tornou cada vez mais premente. Eu entendi que para você conseguir ter sucesso na carreira, falar com os clientes em igualdade de condições sobre aquilo que é o negócio deles, entender o que eles estão fazendo, por que eles estão pedindo aquilo, um pouco do jeito de pensar era importante. Mas meu MBA foi um objetivo por si só, eu não tinha grandes ideais depois dele, então foi difícil escrever até o application, porque era difícil chegar e falar, poxa, eu quero fazer um MBA pelo MBA, eu quero ter a experiência de fazer como se fosse uma segunda graduação, aquilo que eu não fiz lá atrás, eu quero ir aproveitar, estudar, entender, ir lá e, realmente dar cara para bater e aprender um novo ofício, ou alguma coisa que eu não tive na faculdade de Direito, que é uma crítica que você tem ao ensino jurídico, realmente tive um pouquinho de contabilidade, e foi isso. E aí eu fui lá e me preparei e o Ricardo Betti me falou, fica tranquilo que acho que você vai conseguir um bom processo. O processo foi muito complicado. Eu apliquei para várias faculdades, a maioria eu não passei. Só que eu, desde cedo, eu acho que eu acertei a mão ali com o perfil de Wharton. Acabou que esse processo meio esotérico do application tem uma lógica por trás, os essays, os temas eram coisas que eu gostei de escrever. As pessoas que eu conheci de Wharton bateu meu santo e o processo foi bom para o Wharton enquanto era no geral ruim e eu acabei de forma inimaginável para mim, eu achei que eu não ia conseguir sendo aprovado em Wharton. Então, quando eu passei em Wharton, joguei as outras pro alto. Eu acabei passando em Yale também. No mesmo dia, eu apliquei em Yale. E Yale tem uma história interessante, porque no mundo do direito é top, né? O creme de la creme, a faculdade que todos querem ir. Ninguém vai fazer LLM em Yale do nosso mundo, porque é um LLM super acadêmico. Só que o MBA de Yale ele é mais novo do que os outros MBAs. O Wharton é de 1860 e Yale começou na década de 70 do século XX. Então é um MBA com menos tradição.
Mas para cá, pro mundo do escritório, Yale, imagina, eu passei em Yale e eu cheguei para as pessoas e falei, eu vou para o Wharton, acho que nem tem dúvida que eu vou fazer essa escolha. Então foi meio difícil de explicar para eles aqui, mas foi uma alegria danada quando eu passei, e aí foi planejar, já namorava desde a faculdade, a gente casou, e foi para essa aventura sem saber para onde ia dar. E aí tem todo o capítulo do Investment Banking, que acho que é uma outra conversa que talvez o pessoal tenha interesse, mas eu não fui com essa ideia, eu fui com uma ideia de trabalhar lá fora, porque o LLM é um ano você estuda, e a maioria das vezes um ano você trabalha. Eu não ia ter isso, eu não ia ter faculdade de Direito, eu não ia poder fazer estágio em escritório, eu não ia fazer bar, nada disso. Então eu ia ter que ter um plano e fui atrás de alguma ideia lá no Wharton para conseguir trabalhar lá. Mas foi essa história, assim que eu me preparei, foi um ano de preparação, mas valeu a pena, a decisão se mostrou correta, eu faria tudo de novo ao cubo. Não, muito legal essa história de como você decidiu fazer o Wharton, todo o contexto que tem por trás, os vários obstáculos que você teve que superar. Não fui eu que escolhi o Wharton, né? O Wharton me escolheu, né? Porque é uma concorrência grande, é uma faculdade top, é uma faculdade que puxa muito pro acadêmico, tem um método mais tradicional que não é aquele de casos e que pro meu perfil casou muito bem. E é curioso como o processo seletivo, a gente às vezes se incomoda, mas como ele direciona para o candidato que eles efetivamente entendem que encaixa, que tem mais fit, né? Você contou sobre toda a dificuldade da preparação até passar em Wharton, mas como foram esses 2 anos lá? Eu digo assim, do ponto de vista mesmo de bastidores, né, dos aprendizados, das dificuldades, dos desafios, das amizades. Conta um pouco pra gente como foi essa experiência. Começa um pouco com esse processo que talvez tenta selecionar pessoas que têm o perfil da escola. Então, eu fui com 28 anos, eu falei, poxa, será que eu vou conseguir fazer novos amigos e já tem tanta gente, você mesmo é uma amizade pré-MBA. E na verdade eu fiz muitos grandes amigos lá. A turma é muito alinhada, a gente está sempre trocando ideias, os brasileiros e não só. Eu tenho um bom contato com estrangeiros que a gente acabou conhecendo lá, uma turma grande, então isso ajudou muito. Mas, curiosamente, vejo pela turma de brasileiros. Quando a gente foi lá para Wharton esse ano, eram 8 engenheiros brasileiros, 8 administradores e eu, eram 17. Eu olhava para o lado assim e falei, isso aqui não pode dar muito certo. Comecei a ficar com medo. Aí começam as aulas, tal, aquela coisa toda. Aí primeiro, quando começa de verdade as aulas, um pouco mise-en-scène, eu vou dar spoiler aqui. Chega o pessoal e fala o seguinte, olha, aqui a gente preza muito pelo acadêmico. Então, vocês vão tirar as notas, tal, vocês vão fazer o curso, aqui é sério. Se vocês forem o bottom 10%, o LT que eles chamavam, em mais de 3 ou 4 matérias, no final do primeiro ano você vai voltar para casa. Aí eu olhei em volta, eu olhei a minha sala, eu comecei a contar, falei, quem que eu acho que vai pior do que eu aqui? Eu fiz esse exercício no primeiro dia de aula, eu comecei a ficar desesperado de que eu ia ser mandado pro Brasil no fim do primeiro ano do MBA, ia ser um desastre. Eu olhava, era indiano, era chinês, eram os americanos com cara de sabiam tudo ao quadrado. Isso é real mesmo? Eles mandam de volta? Ou era mais uma... Mandam, mas é que no final das contas é muito difícil entrar uma pessoa lá. Eu conheço a história de um no meu ano lá, que, enfim, parece, mas é meio lenda. Por isso que é um spoiler, né? Mas é pra pessoal ficar esperto. E eu falei, meu Deus do céu, eu contei uns 2 ou 3 que eu falei, esse aqui eu acho que eu consigo ganhar, mas dos outros 70 eu falei, me danei, eu vou ter que jambrar aqui de estudar. Então, meus amigos brincam comigo que eu sou tonto, né? Porque no final das contas, eu acabei indo super bem no MBA, terminei top 5% lá, ganhei prêmio, foi super legal essa história. Meus pais ficaram super orgulhosos, meus avós foram na formatura. Mas eu brinco com eles que eu overcorrected, né? Eu corrigi um pouco a mais para esse meu medo de ser mandado para casa. E tem uma coisa que eu aprendi também que, para mim, era uma faculdade nova, obviamente, mas para a grande maioria eles já sabiam aquilo. O pessoal que vinha de investment banking e depois eu vim descobrir trabalhando lá, você fazer um MBA era um descanso para aquela rotina terrível que você tinha dos anos de analista. Quem fazia private equity estava lá para cumprir uma tabela. Quem fez consultoria era um tempo para você dedicar para você, para sua viagem. Então,
muito pouca gente levava a sério, mas menos do que eu imaginava, estava lá realmente para estudar a firme, tirar nota, aquilo que os americanos fazem isso no undergrad. No MBA, inclusive em Wharton e outras faculdades, vigora um negócio chamado Grade Non-Disclosure, que para fins de recrutamento você não pode divulgar a sua nota, porque essa é uma experiência muito difícil que eles têm durante o undergrad, que os melhores empregos você tem que mostrar seu boletim. E o seu GPA, a sua média, acaba contando para você conseguir ir ou para o Goldman Sachs, ou para o Morgan Stanley, ou para o Deutsche Bank, ou para todos. Eles veem a nota e vira uma competição terrível no undergrad, uma experiência ruim, com o pessoal ficando muito... não cria os laços de amizade. Então, para que eles cheguem no MBA e tenham uma experiência boa, o Grade Non-Disclosure é uma política votada pelos estudantes, não é que é imposta pela faculdade, ano após ano, para que, eu não sei se é assim ainda, mas na minha época era e ficou por muito tempo, para que essa camaradagem, que esses laços acabem prevalecendo sobre o acadêmico. Passou, todo mundo é aluno de Wharton, você não divulga a sua nota, e vida que segue. Até por isso, aquela preocupação que eu tinha de que, como é curva, né, de que eu ia ficar lá embaixo, acabou se mostrando, né, não verdadeira. E até por isso mesmo, a experiência é maravilhosa. Então, afora os amigos, meu primeiro professor em Wharton, primeira matéria, o Adam Grant. Uau. O Adam Grant não tinha escrito nenhum livro na época. Era o segundo ano dele como tenured professor lá em Wharton. Então, até brincava com meus amigos da minha sala. Quando o Adam Grant entrou, eu achei que ele era o cara do TI. Porque ele é super jovem, ele é um pouco mais velho que a gente, ou um ano mais velho, ou mesmo minha idade. E ele, carequinha ali, mexendo no negócio, eu falei, que é esse cara? E era o professor. E é um espetáculo. No primeiro dia de aula, todo mundo com as plaquinhas, com os nomes do mundo inteiro, tal. O Adam Grant, a primeira coisa que ele faz, derrubem as plaquinhas. Ele ia pessoa por pessoa, porque ele estudou o nome de todo mundo para se conectar e fazer essa... Que bacana. Foi super interessante. E além do Adam Grant, tantos outros professores da parte acadêmica mesmo. Eu tive aula com o Jeremy Siegel, que é um dos grandes comentaristas de macro. Tive aula com o Gültekin, que era um ministro das privatizações da Turquia. Tive aula com o Franklin Allen, de finanças, que era o finanças básico, né? O pessoal que era bom fazia o finanças acelerado, eu fiz o básico do básico, com um cara que é o autor do principal livro de finanças que existe, um curso maravilhoso, que o cara tinha o timing de cada segundo que ele falava, super bem alinhado. Poxa, e aí eu fiz... Isso foi uma experiência maravilhosa de realmente aprender, voltar para os bancos escolares, 2 anos só fazendo isso. Foi para mim incrível, sem contar morar em Filadélfia, que é um lugar maravilhoso. O Luiz Sete contou recentemente que ele foi também, é fantástico. Filadélfia, o cara que me entrevistou, hoje um grande amigo para o MBA, eram ex-alunos que entrevistavam, o Renato, o xará, Renato Fairbanks. Ele falou assim, ó, eu não vou falar nada de Filadélfia para você, eu quero que você vá lá e depois me diga se é o melhor lugar ou não. Eu adoro Filadélfia, eu sempre adorei futebol americano, torcia pro Denver Broncos porque tinha ido lá pro Colorado quando criança e tal. Hoje eu torço pro Eagles, não tem como. Eu quase fui no Super Bowl dos Eagles, eu fui aqui no jogo, eu conheci o pessoal do Eagles aqui quando eles vieram. Ficou parte, é uma casa. Enraizou, um lugar maravilhoso. Primeiro casei e morei lá a primeira vez casado. Então é um lugar incrível e sem contar os efeitos colaterais disso, que são as conexões que você faz e elas vão para a vida como clientes. Então, hoje em dia eu trabalho com boa parte dos meus amigos brasileiros de Wharton, muitos deles são clientes, estrangeiros também, e fora os casamentos, as viagens, para tudo quanto é canto a gente vai atrás dessas reuniões, das conversas com os amigos, aniversários. Então, para além de ter aprendido um outro negócio num lugar que realmente ensina e ter me preparado para desviar essa carreira para o investment banking, tem toda essa dimensão pessoal, com todos esses craques que foram professores. E aí, semestre final, eu fiz um negócio que eu realmente gosto, que eu fui fazer aula de sports management. Uau, um cara que era consultor da NFL, que foi maravilhoso. Eu aprendi sobre ligas, aprendi sobre todos os números das grandes ligas, o que a Liga de Futebol Americano estava se tornando e se consolidou hoje como um negócio absolutamente bilionário. Tudo isso veio pelas entranhas disso.
nada a ver com nada do que eu fiz aqui, o Investment Banking foi uma curiosidade muito legal. E tantos outros cursos que eu acabei nem fazendo, porque tinha que fazer uma escolha. Eu acabei tendo uma experiência incrível de ir para passar 2 dias no acampamento, na Academia dos Marines, Quântico. Eram 2 dias lá no treinamento militar, super bacana, que eu tenho a moedinha, fica na minha sala aqui, que é o Marine Corps Semper Fi. Foi muito bacana essa experiência. Sofri barbaridade lá, que os Marines foram com a minha cara de alguma coisa que eu não fiz de madrugada. E eu tinha um colega de classe que era Marine que ia lá tirando foto para reportar. Tem umas fotos incríveis desse dia. Hoje esse cara... Então, tudo isso, quanto de gente diferente que a gente conheceu. Um monte de gente que era ex-Afeganistão, ex-Iraque, militares, Marines, Navy SEALs, exército, jogadores de futebol americano universitários que não viraram, jogadores, ex-jogadores de futebol americano ou de basquete. E, enfim, toda esse mix faz do MBA full-time um negócio que eu, obviamente, recomendo para todo mundo que quer ter essa experiência e acha que consegue conectar com o que faz no mundo do direito, se quiser voltar ou se quiser fazer uma coisa diferente. E, para terminar, muita gente faz isso porque não gosta do direito. Muita gente faz isso porque quer mudar de carreira. Como uma fuga. Falou, vou fazer outra coisa, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais fazer procuração, contrato, ficar fazendo auditoria legal, eu quero ir para o mercado financeiro. Eu vou aproveitar o MBA, ou já foi, hoje em dia é cada vez mais comum que as consultorias recrutem nas faculdades de direito, que os bancos de investimento peguem analistas que têm o background jurídico, e esses caras precisam da educação formal, vão atrás do MBA. Isso é o mais comum, talvez, dos advogados que fazem MBA. Mas não só, eu fiz o MBA pelo MBA, sem desgostar do que eu tinha aqui. Aliás, eu sempre gostei. E quando eu fui e eu apresentei aqui o meu plano para o escritório, eu falava, meu objetivo sempre foi e continuará sendo ser sócio do escritório. Esse paper, ele depois circulou para muita gente que aplicou, porque eu fui muito sincero, eu falei, meu objetivo sempre foi esse, mas eu quero fazer isso. Eu não descarto sair do direito por um tempo, ver aonde o MBA me leva e a partir daí ver o que eu faço depois. E foi assim que eu fiz. E agora a gente vai falar inclusive sobre o próximo passo, que é justamente o banco de investimento. Mas só fazendo um apanhado, você trouxe coisas muito legais. Uma coisa que me chamou a atenção, fora, enfim, tudo que você trouxe de relacionamento, da experiência, da vivência, é a questão de você ser o único advogado. Então, quando você tem uma demanda, todo mundo vai te procurar. Gente de dentro, gente de fora, né, Brasil, estrangeiros. Então, isso é muito curioso, muito positivo, né? E acho que a segunda coisa que me chama a atenção, eu até imaginava diferente, né? Porque eu tinha essa ideia das notas contando muito para o recrutamento. E você foi de Wharton para o Deutsche Bank, sem contar notas, sem eles saberem que você era top 5%. Porque isso foi só no final, porque eu fui fazer um summer lá. Então não tinha nota ainda quando eu recrutei. E é isso que eu queria saber, né? No final, como é que você chegou no Deutsche Bank? Vamos lá. E se for curioso do seu único advogado, tem uma história ótima, recente, super recente. Inclusive, a gente está trabalhando para esse cliente ainda. O Wharton é muito grande, os grandes MBAs tem vários, são centenas de alunos, são 800 e poucos. Então, você acaba caindo numa classe de 70, você não convive com todo mundo. Tinha um indiano lá que eu trocava ideia com ele no bar e a gente cruzou algumas vezes, lembrava quem eu era, e aí ele precisou de um advogado no Brasil. E perguntou para quem era da turma dele. São amigos meus aqui. O cara, o Fernando é advogado. Ele falou isso com 2 pessoas, os 2 foram enfáticos em falar, fala com ele. Ele me escreveu um zap falando assim, cara, tudo bem, quanto tempo? Eu não tinha a menor ideia que você era advogado. Ou talvez eu tivesse muito bêbado para saber, ou você me contou e eu não sabia. Mas tem essas histórias incríveis, né? E voltando para a tua pergunta sobre o recrutamento. Quando você entra no MBA, você tem alguns processos de recrutamento que são inerentes ao mundo do MBA, que são processos organizados, que são processos em que as companhias, as empresas vão até a faculdade e fazem esse recrutamento lá, porque faz parte do jogo. Como eu falei, tem muita gente de consultoria, de banco de investimento, que sai para fazer o MBA. Da mesma forma, essas empresas vão e recrutam no campus, principalmente com ex-alunos, que são os coordenadores de recrutamento, para ir lá e encher as classes da categoria acima, normalmente associado ou principal, nessas organizações. Então, até por conta de eu precisar de visto, de eu não ter
o background de ser um cara que vem de uma carreira diferente, eu busquei processos que eram organizados. Os processos mais organizados, que precisam de mais gente, são consultoria e banco de investimento. Consultoria, muitos amigos consultores, eu acho maravilhosa a carreira, essas grandes consultorias, McKinsey, BCG, mas eu achava que eu não ia, talvez eu achasse parecido demais com o que a gente fizesse aqui. E para realmente consolidar o meu conhecimento, eu queria ir para banco mesmo, queria ir para mercado financeiro. E eu fui atrás do recrutamento de banco de investimento. Então eram 10 bancos que iam até a faculdade, e aí eu comecei a aprender algumas coisas sobre Estados Unidos e como as coisas funcionam por lá. É dedicação, é ir atrás, é participar de todos os eventos, ficar em cima dos caras, mostrar que você quer, ir para Nova York fazer entrevista, ir para Nova York nos eventos, chamar os coffee chats, informational interview, realmente puxar o saco. E o americano é um povo que preza pela dedicação e preparação, às vezes mais do que pela inspiração. Até porque, poxa, a educação lá é formidável, você tem que diferenciar o que você realmente quer. Você realmente está vendido naquilo e você se dedicar ao processo. Então, logo que eu comecei ali em Wharton, lá por outubro, como a gente começa em agosto, setembro, primeiro, quando tem essa história do LT, lá por outubro começa o processo. Ele é super organizado, a escola coordena com os bancos e começam com eventos, o Regabof, um monte de... nos melhores hotéis de Filadélfia, com todo tipo de regalias ali, e eles buscam conectar para ver quem que tem realmente interesse. Os banqueiros se deslocam para lá, principalmente aqueles que são de Wharton, levam um cara que é super sênior para falar sobre, tentar vender. E você começa esse processo. Você vai atrás de 10 bancos, você vai ter que fazer 50 eventos em 3 meses e de repente vira um negócio que eu não tinha a menor ideia, mas vira sua vida. Você tinha dúvidas que era aquilo que você queria, você acaba ficando com certeza, você acaba vendido pela história, você vai para Nova York, vê aqueles prédios maravilhosos. Era um momento em que a crise já tinha acontecido, então já estava numa recuperação, então tinha bastante gente procurando, já estava um pouco fora de moda o investment banking, mas mesmo assim era talvez a carreira mais popular lá. E você vai indo nos processos, e você vai tendo sucesso, começam a ter eventos por convite. Você começa a ter um filtro, você começa a trocar ideia, falar sobre a sua história e fala, isso aqui advogado esquece. Então tinha banco que você caía no começo. E tinha banco que ia com a tua cara e você acabava convidado para os eventos, tinha que gerenciar conflito quando tinha, se você não fosse no evento, estava fora. É uma loucura, é interessante, mas é um processo organizado. E nesse processo eu acabei descobrindo coisas que eu não sabia sobre investment banking, sobre produto versus indústria, sobre os tipos de cobertura que existem. Eu acabei me colocando, como advogado, eles automaticamente acham que você vai para M&A. E M&A é parte do que eu faço, mas não é tudo. Acho que o que mais me define é uma cobertura setorial de instituições financeiras. E existe esse braço chamado FIG, que é um braço que ninguém muito quer, porque é complicado, porque balanço de banco é diferente de balanço de empresa. Você cobrir instituição financeira é uma coisa muito específica. E quando eu falava que eu tinha interesse em FIG, que é Financial Institutions Group, os caras de FIG adoravam, porque não tinha ninguém que queria fazer FIG. E eu tinha o background de ter trabalhado para todos aqueles bancos, éramos clientes como advogado, e tinha alguma conexão e tal, e eu comecei a ir para frente nos processos de FIG. Então, Morgan Stanley, Goldman Sachs, FIG tinha alguns casos, processos separados. O do Goldman e o Morgan Stanley eram específicos, mas eles precisavam de um. É difícil ficar em primeiro. Mas eu fui para as entrevistas, acabei indo para entrevista em alguns bancos, daqueles 10, eu para 4 ou 5. E o Deutsche era um banco que eu dei uma sorte danada, que eu acabei sendo, na verdade, de novo, eu não escolhi o Deutsche Bank, o Deutsche me escolheu. Foi o que... E acabou dando super certo. Dei sorte. Um dos capitães de recrutamento era um cara de Wharton brasileiro, Cristiano Lima, cara que eu devo muito. O cara me adotou, foi comigo durante todo o processo. O líder de recrutamento geral de Wharton, cara fantástico, chamado Vini Badnehal, um indiano que
era também o head de FIG no Deutsche Bank. Então eu dei sorte porque o Vini acabou me entrevistando, ele que me ligou para fazer a oferta. Então foi um ano depois de passar em Wharton, a receber a ligação que eu ia para o Deutsche Bank no Summer, para lembrar, são 2 anos de curso, você recruta no primeiro ano para fazer o estágio de verão, durante as suas férias do primeiro para o segundo ano, na busca de uma oferta. E a hora que eu entrei nisso, esquece o Piero Neto, falei, puxa, o que eu vou falar pros caras? Mas eu recebi a oferta para ir pro Summer no Deutsche Bank, eu trabalhei lá, era rotacional, era 1 mês e meio em uma, 1 mês e meio em outra, e eu acabei indo eu trabalhei em M&A e FIG. Eu me dei melhor em FIG, em M&A eu apanhei, os caras ficaram preocupados que eu não ia receber a oferta, porque não faltavam básicos. Eu não sabia para que servia Excel antes de entrar em Wharton. Não tinha. Por mais que eu tivesse que fazer os cursos, faltava um pouco da cancha de fazer as análises. A M&A é muito forte em números, análises pro forma da operação, pensar em operações, e eu acabei me dando melhor em FIG. Eu dei sorte, de novo, caí num projeto que era Brasil, que era um negócio que eu cobria muito, que era seguradoras aqui, com um cara que era associado, tinha acabado de entrar no ano anterior do MIT, um português, super amigo meu, Miguel, que também me botou embaixo do braço e falou, vamos fazer esse projeto junto. Era um ex-McKinsey, um cara brilhante, fez o ITA português. A gente fez um PowerPoint que foi no meu Summer, que foi considerado por um diretor que era super chato lá, a miracle. A gente cobriu o setor inteiro, fez tudo que a gente precisava para um grande cliente, e com isso eu consegui a oferta. E eu tive que tomar uma decisão. Vou full time depois do meu MBA, depois de 2 anos, ou fico? E aí foi uma hora que eu tive que conversar aqui com o escritório. E lá por agosto, antes de aceitar, eu tava aqui, quando terminou, eu falei, eu vou aceitar o Deutsche Bank, eu vou ficar lá por tempo indefinido. Aí eles cortaram minha ajuda aqui, porque eu tinha ido com a ajuda do escritório, falou, você vai ganhar um signing bônus agora, esquece, a ajuda não tem mais. Só que eles nunca me demitiram. Meu contrato ficou suspenso. Tem o precedente, Fernando, aqui, que legal. Ficou 4 anos suspenso, mas o resto é história. E aí tem a ver um pouco com a minha esposa, tinha ido trabalhando. Ela foi uma heroína. Ela ia todo dia para Nova York de trem. Não tinha home office na época. Se tivesse, hoje teria sido tão mais fácil. Ela trabalhava na Mitsui, na companhia japonesa. Ela tinha que ir para Nova York, trabalhava no MetLife Building e voltava de trem todo dia. E isso durou um tempo. E aí, no meu segundo ano, ela foi para Chicago, que ela trabalhava com financiamento de vagões. Advogada também, mas abandonou a profissão, nunca gostou. E ela foi trabalhar em Chicago, que era a matriz dessa linha da Mitsui. Em Chicago, ela, apesar de estar sozinha, foi mais legal. Ela trabalhava bastante com uma turma super bacana lá. E a gente se via de fim de semana. E aí, quando terminou os meus 2 anos, que é o que ela tinha pedido pra Mitsui, a Mitsui, pode voltar pro Brasil. E a gente combinou que ia ficar. E o que a gente ia fazer, né? Aí ela aplicou pro MBA, só para uma faculdade, Columbia, que é onde tinha decidido morar em Nova York, no Upper West Side, para ficar lá depois do MBA, e ela passou em Columbia. E ela fez o MBA em Columbia também. E acabou que os 2 anos de Nova York foram incríveis, eu trabalhando ali, estudando. Conheci uma outra turma de MBA, a turma de Columbia, que até hoje eu tenho grandes amigos também, da turma dela. Então acabou sendo fantástico tudo isso. Mas é assim a história do Investment Bank. Foi assim que aconteceu o recrutamento e como eu fui parar lá. Não, que história interessante. Todos esses bastidores, né, de como funciona para você participar do MBA, depois para você ser recrutado, a experiência que você adquiriu, as dificuldades que você encontrou. E é raro a gente ouvir. A hora que a gente está no episódio 126, porque a gente ouve muito da experiência fora do Brasil, que é muito rico, mas como a gente vem conversando aqui, muito do LLM. E aqui a gente está falando um pouco de um outro conceito, né, do MBA, de trabalhar num banco de investimento. E mais uma vez eu trago aqui a figura, no nosso caso, né, das esposas. O quão importante elas podem ser, ou o contrário, né? Mas nesse caso aqui, como elas podem nos potencializar, né? E ela estava junto com você e ela se dedicou, então muito bacana ouvir isso. Foi muito bom. Final de 4 anos, né? 2 de MBA, 2 de Investment Bank, você recebeu inúmeras propostas para continuar. O que te motivou a voltar para o Brasil? O interessante dessa história, 6 primeiros meses de Investment Banking full time, um moedor de carne. Realmente é meio que um acampamento militar para ver se você aguenta o tranco.
Mas ali, mais ou menos, a gente começa... Primeiro que tem um treinamento absurdo, de julho a setembro, porque ninguém tem tempo de ficar treinando as pessoas. Eles te colocam numa escola de novo, você faz mais uma vez, contabilidade, modelagem, etc. Com nota, se você não tirar nota, você não consegue começar. Mais um estresse ali que a gente fez em New Jersey, esse treinamento. Tenho amigos do Deutsche do Brasil que eu conheci lá, até hoje. Foi um treinamento muito bacana. Foram 2, 3 meses pesados de treinamento para você começar. Senão, eles não vão te largar lá oficialmente no banco sem isso. E aí você é jogado lá em Wall Street. Eu trabalhei literalmente no 60 Wall, que eles chamavam, Wall Street número 60, 41º andar. Eu fui para FIG, e o processo do Deutsche também tinha uma rotação no primeiro ano. Eu pedi para não fazer, para ficar o tempo todo em FIG, porque eu sabia que eu tinha que maximizar meu tempo lá, porque eu sabia que cedo ou tarde eu ia acabar voltando pro Brasil. Eles toparam, foi ótimo. E depois de 3, 4 meses eu estava confortável. Eles entenderam que, muito diferentemente de outros que estavam começando ali, outros pós-MBAs, ou o militar, ou o cara que tinha experiência numa Big Four, ou um cara que tinha um background diferente, ou mesmo alguém que veio de um banco menor, ou quis mudar de banco, a minha experiência no Pinheiro Neto valia muito para eles, porque eu lidava com cliente, eu tinha coisas complexas, eu tinha 5 anos de bagagem. E eles começaram a me dar responsabilidade e basicamente o negócio começou a fluir muito bem. Eu passei de só fazer pitch para ver se levava a ser envolvido em deals e comecei a viajar o mundo em um negócio muito rápido. Fez operações super interessantes em que minha experiência de Brasil passou a ser fundamental para deals globais, como coisas envolvendo Santander. A gente fez o deal em que o Santander vendeu a asset para 2 fundos de private equity. Eu tive uma participação super importante nisso. E acabei enfileirando uma coisa atrás da outra. Minha experiência passou a ser muito bacana. Era sofrido, tinha as coisas de investment banking, tinha a cultura um pouco nociva de você receber comentários às 4 da tarde de um sábado por PDF à mão e ter que, onde você tivesse, parar tudo e ir lá e fazer, esperava-se que você fizesse. Mas a minha experiência acho que foi mais positiva do que negativa. Então, muitas pessoas, e é uma pergunta que eu recebo direto, mas por que você voltou? Você tem o sonho de todo mundo, sair desse mundo do escritório de advocacia. A grama do vizinho é sempre mais verde, né, Sapiro? E aí todo mundo, você estava em Wall Street, o que você foi fazer de voltar, assim? Deu errado lá o investment bank? E a primeira coisa que eu falo não, deu, na verdade, bem certo. Deu certo. Eu estava super bem no Deutsche, fui avaliado topo da classe, eu comecei a receber ofertas de outros bancos, que em determinado momento começa a acontecer isso com frequência, headhunter ligando, um ex-chefe, um dos caras que eu trabalhei nesse deal da Asset acabou saindo para um outro banco, deu 3 meses dele de gardening leave, ele ligou, mandou um headhunter ligar, eu e o outro na lista pra gente ir pro banco novo dele. Eu tenho até hoje os papéis da oferta, e foi nessa época que eu tive que tomar uma decisão. Deu super certo, eu aprendi muita coisa sobre preparação, sobre dedicação, sobre você ser paranoico com formatação, nada fora do lugar. Era tão grave quanto errar um número, você não colocar a cor certa, um espaço a mais. E eu treinei, eu digo que eu sou um cara mais luz, eu sou um cara mais menos formalista. Então para mim foi difícil, mas eu fui treinado. Então hoje eu sou aquele que bate o olho e vejo um espaço duplo. Eu sofri uma lavagem cerebral no banco de investimento para ser esse cara chato da formatação. E tudo isso eu aprendi também sobre cobertura de indústria, o quanto é importante. E eu aprendi demais a como vender, porque o investment banking, como tudo, é venda. Eu tenho uns caras que eu admiro demais como eles se portavam em reuniões, como eles iam para o cliente, sempre trazendo um insight da indústria. Não eram reuniões para o cara te contratar ali, mas era para você bater um papo, cobrir a indústria para que na próxima vez que viesse fosse lembrado. E assim que investment banking funciona. Eu tentei trazer isso para o futuro da carreira, mas com tudo isso feito, quando eu comecei a receber as ofertas, minha esposa terminando o MBA dela, a gente teve que tomar uma decisão. Essa decisão foi o que fazer agora. Falei com bastante gente, falei com alguns mentores que eu tenho, e
Na verdade, ninguém tinha uma resposta muito clara, mas eu mesmo direcionava que eu estava pensando em voltar. O Bruno Baldutini e o Ale Bertoldi foram fundamentais nisso. O Ale foi falar com meu pai. Meu pai escreveu um e-mail, acho que tem que voltar. O Ale ficou insistindo. O Bruno foi para Nova York tentar falar, ó, o grupo está crescendo muito. Eu acho que é muito importante o que você vai trazer. É fundamental. E a gente tomou uma decisão de primeiro voltar para o Brasil e segundo voltar para o escritório. Reconhecendo tudo que de bom teve esse desvio, tudo que eu aprendi, com o desafio de tentar fazer com que isso valesse aqui, tentar fazer com que a diferenciação que eu busquei fosse reimplementada, de alguma forma eu pudesse trazer isso, de vir diferente. Um amigo meu, grande amigo meu do MBA, fala, quando eu voltei, eu avisei a turma, muita gente falava, você voltou? Pô, a mesma coisa chata, né? Esse amigo meu, que é tá gênio, Thiago do BCG, chegou pra mim e falou, sempre falou pra ele isso, falei um mês atrás. Você foi o único que falou assim, você voltou, mas você voltou diferente. É outra visão, é um Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Você volta com uma outra pegada. E essa foi a decisão. Eu voltei para tentar concorrer a ser sócio, que era aquele meu plano. Então toda aquela história do meu plano lá de trás acabou indo nessa linha. Ah, que interessante. E eu imagino a dificuldade na decisão, né? Porque envolvia tua esposa, envolvia a família, envolvia escritório, envolvia um futuro nos Estados Unidos, né? Você tinha muitas coisas ali em jogo. Mas né? no fundo é o que eu queria no fim. E olhando, primeiro para ter filho, eu sou muito próximo da minha família, minha esposa também. A gente queria ter os filhos aqui perto dos avós. Meus avós eram vivos e eu fiquei, depois que eu voltei, quase 10 anos com os 3 avós, acompanhei eles mais 10 anos aprendendo. Tinha esse lado pessoal e no fim tinha uma coisa que, até no meu discurso de sócio aqui quando eu fui eleito, eu falei, quando eu estava em Nova York, eu estava em Wall Street trabalhando, poxa, lá no 41º andar, vista para Estado da Liberdade, IPOs, ganhando Thompson 1 por semana, bônus poupudos, etc. Não é verdade, isso é uma lenda urbana, tá? Quando você é júnior lá, você não ganha muita coisa. Mas eu olhava para cima e por mais que eu gostasse daqueles MDs que cuidavam lá do banco, primeiro que tinha uma rotatividade muito grande, segundo que faltava cultura, mas terceiro e mais importante, o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser esses caras, MDs de banco, via de regra às vezes não eram felizes. Eu quero tentar alguma coisa diferente aqui, que eu não sei muito bem o que, sendo imigrante, ou eu quero ser um sócio do Pinheiro Neto. E eu olhava e falava, puta, eu quero ser esses caras. Eu quero ser o Ale, quero ser o Bruno, quero ser o Zé. E foi isso foi a decisão. Foi o que eu quero ser quando crescer. Foi essa a minha decisão, somada ao lado pessoal. Mas tem um ponto muito interessante que você traz, porque às vezes a gente tem muita dificuldade que a gente olha muito para o presente. A gente tem dificuldade de olhar para o futuro. E você olhou para o futuro. Claro, teve outros fatores, mas o que eu quero ser daqui a alguns anos? O que eu quero ser, como você brincou, quando eu crescer? Você volta para o Pinheiro Neto. Claro que você volta muito mais preparado, com insights de tudo que você viveu, mas são 4 anos fora do mercado jurídico, de escritório de advocacia. Qual foi essa dificuldade na reentrada? E acho que uma coisa que eu queria, enfim, que você contextualizasse, você ficou 4 anos fora. Ainda assim, no momento que você voltou, no momento que você se tornou sócio, 3 anos, praticamente, né? 2 anos e meio. É muito rápido. O que contou para essas sucessivas promoções para a sociedade? O que mudou no dia seguinte? Eu ficava com muito medo de falar, será que eu joguei tudo no lixo? O que eu vou conseguir usar desse tempo que eu fiquei fora? E como isso vai me ajudar aqui dentro? Então, quando eu volto, a primeira coisa que eu tive que olhar uma procuração. Eu botei a mão na cabeça e falei, o que eu fiz? Uma procuração, é isso, mas que tonto, o que eu... E no dia seguinte, um sócio me chama com uma operação super interessante do Arco da Velha. Eu lembrei porque eu voltei. Porque o advogado no Brasil é muito divertido ser advogado aqui. É só confusão. Você tem um papel muito mais relevante aqui do que o advogado fora, que é mais pasteurizado. Aqui você realmente faz parte do negócio. Aquilo que eu pensei, falei... Poxa, eu vou sair do banco, nunca mais vou falar com o CEO, porque eu estava falando com o CEO direto nos deals. Eu não podia estar mais errado em tudo. Eu uso muito mais daquilo que eu aprendi, não só em Wharton como no banco. Eu hoje em dia falo com o CEO de um monte de empresa, eu conheci todo mundo do empreendedorismo.
porque a gente montou esse programa de aceleração, que eu acho que o Bruno já tratou no podcast dele, que é uma coisa maravilhosa que a gente fez. O Bruno idealizou, eu modelei, a gente implementa, que é uma coisa que eu nunca teria feito se eu não tivesse visto o lado de lá de fintech, que é uma coisa que começa mais ou menos quando eu estou nos Estados Unidos. Todo o relacionamento que eu tenho com as pessoas, toda a facilidade que eu tenho de ter o diálogo com o mercado que eu participei também lá de lá. Então, tudo isso me ajudou bastante a ver que, na verdade, eu podia fazer mais e podia ter uma visão aqui de realmente expandir. E era um momento incrível para voltar para a equipe que eu voltei, né? Que acho que a gente acabou não tratando da minha entrada aqui, quando eu sempre trabalhei aqui ao lado do Bruno Baldutini, que eu fui o primeiro estagiário da equipe dele. O Bruno, um herdeiro legítimo aqui da nossa prática de bancário do Piero Neto, que começa com o Antônio Mendes, com quem eu convivi, um gênio. E o Bruno foi o primeiro estagiário, eu e um outro chamado Carlos Calheiros, que está em banco hoje em dia. Uma equipe super bacana, que eu entrei e uma equipe que me formou. O professor Salama é um deles. Antes de ser professor, ele era um advogado do Bruno Baldutini, da equipe do Bruno, quando o Bruno virou sócio. Eu tive treinamento com um cara que depois se tornou uma referência como professor dessas matérias. Dei muita sorte nisso também. E todo esse mercado foi se desenvolvendo. Então, quando eu voltei, o mercado era diferente daquele que era quando eu saí. As fintechs estavam aparecendo, a lei de pagamentos tinha acabado de chegar e o nosso campo de atuação foi expandido de forma que o limite fosse aquele que a gente queria tratar. Empresas de pagamento passaram a ser reguladas, então logo que eu volto teve a mudança da Lei 12.865, que todo mundo tinha que entrar com pedido. Teve uma determinada data aqui em 2014, que é o ano que eu voltei, que a gente protocolou 70 pedidos de licença no Banco Central no dia 28 de novembro, que era a data limite, e foi a única vez que eu me lembro que era uma quinta-feira, deram um day off na sexta para a turma toda, 80 pedidos. A gente, desde então, obviamente com esses pedidos você ganha mais trabalho, mais gente quer fazer, e gente de fora do mercado quer fazer. Então, eu volto num momento em que esse mercado está pronto para explodir, e a gente acaba dobrando, triplicando a equipe. Quando eu volto, eu acabo voltando numa posição, de certa forma, privilegiada, porque o escritório me deu o crédito pelo tempo que eu fiquei fora. Eu volto como sênior. E eu era, até por ter sido originalmente do grupo do Bruno, depois o Bruno juntou com o Zé Luiz Homem de Melo, eu era o mais antigo aqui. Voltei e eu me tornei o sênior, que tinha um monte de sênior na equipe, eu readquiri a condição de mais antigo. E eu fiquei o primeiro da fila desse mercado que ficou bombando, e tudo que eu tinha que fazer era mostrar que eu ainda sabia fazer aquilo. Aí eu realmente trabalhei, acelerei, voltei com aquele drive de Wall Street, realmente. Fernando Meira era o chefe da área empresarial, hoje sócio gestor, ele me chamou na sala: vai devagar, hein? Tá muito rápido. Mandou parar, me chamou, falou: tá muito rápido. Tá muito... Mas eu falei: eu tenho que fazer 50 anos em 5, eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o que as pessoas fazem em 5, 6 anos de sênior, eu tenho que fazer em 2 anos. Eu volto numa posição que me torna elegível no ano que vem, no meu segundo ano aqui. No meu primeiro ano de elegibilidade eu não fui, no segundo, um monte de gente que hoje é sócia super capacitados, eu consegui fazer o meu nome prevalecer na eleição, numa eleição mesmo, tal. A gente até brinca, hoje em dia não é assim. E eu acabei virando sócio, mas tudo porque eu usei demais aquilo que eu aprendi, eu alavanquei demais todo o conhecimento e experiência que eu tive. Eu entrei no momento certo, com os caras certos, na equipe certa, com uma visão de crescimento para fazer coisas diferentes do que a gente fazia. Num mercado que a gente... Isso é muito importante, né? O Deutsche é um banco muito bacana. Teve uma crise, o investment banking parou, agora está voltando, mas era um banco top 10, não era um banco top 3 nos Estados Unidos, banco de investimento. Era uma franquia nova. E eu sempre fui de Pinheiro Neto, era top 3, se não top 1. E eu voltei com essa coisa no ombro, assim, de tipo on the shoulder. Eu falei: pô, quero voltar para liderança. E uma das coisas que eu tinha muito claro para mim, eu quero reforçar essa liderança que a gente tem no nosso setor. Eu quero que a gente seja referência, eu vou ajudar a equipe a fazer isso, e vamos com tudo. E essa é a nossa visão, a visão de crescimento, de consolidar, de crescer e de pegar todas as oportunidades que a gente tem. E isso
foi fundamental para que voltasse e desse certo. E eu sou extremamente feliz. Deu super certo. Eu acho que hoje eu tenho aqui e eu não podia prever, é diferente do que eu fazia. A gente faz de uma forma distinta hoje. A advocacia, a gente tem uma cobertura de indústria, que eu importei do banco de investimento, e a gente acaba cuidando de tudo. A gente é referência para o regulador, a gente é referência para os clientes, a gente é referência para investidores estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, uma parada obrigatória para eles entenderem as dinâmicas regulatórias, para fazerem, seja relatório de research, seja tese de investimento, seja a companhia de portfólio, é falar com a gente. É uma vez a cada 15 dias. É com fundo, é com banco, é roadshow com banco grande. É super gratificante, né? Então isso deu super certo. E é por aí. Não, sem dúvida. E é muito merecido, né, Mirandês? Porque você tomou um risco enorme. Podia não ter dado certo. Todo mundo fala que você foi para uma decisão safe, foi segura, você voltou para sua zona de conforto. Foi de jeito nenhum. Eu tomei uma decisão super arriscada de ter feito um desvio que podia me levar para outras coisas, que podiam ir para qualquer lugar, e eu resolvi voltar para um negócio que talvez não fosse mais a minha, que eu tivesse muito distante para poder reconectar. Eu falo que foi arriscado e eu acho que deu certo. Não, com certeza deu certo. Claro que olhando para trás sempre fica mais fácil, né? Você vai conectando as coisas. Mas importante como as decisões que você tomou, as coisas que você fez te trouxeram até aqui. Ninguém chega aqui do nada. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Você é referência na área empresarial e financeira. Isso é um fato, não sei o que digo, eu digo também, mas os rankings falam por si só. Você participou de mais de 100 operações, né? Fora do Brasil, no Brasil. Tem alguma que é mais emblemática para você? Mas não só. Né? Porque a emblemática é bacana de se falar. Quero saber aquela que deu o chabu, ou aquela que teve alguma coisa que, enfim, você trabalhou e não girou. Conta pra gente um pouquinho. Deixa eu começar pelo chabu e dizer também que, poxa, tem 10 anos, completou 10 anos da minha volta ano passado. E olhando para trás, foi muito bacana esse tempo. Tanto os anos de sênior como os anos de sócio, fiz muita coisa, conheci muita gente, que é o mais importante, de cliente. A gente fiz ligações assim incríveis com muita gente. Eu acho que isso os clientes acabam voltando porque você faz com dedicação, com amor, você gosta do que você faz, brilha os olhos. Então, essas 100 operações, porque a gente na indústria, que é até uma briga que a gente tem aqui no escritório, que eles dizem que o pessoal de banking fica fazendo M&A, que não deveria, que tinha que ser o pessoal de M&A, então é uma discussão saudável que a gente tem aqui, e a gente chegou a bom termo nisso, de que o que é M&A no nosso setor, eventualmente uma coisa ou outra um pouco mais limítrofe, a gente faz dentro de casa, às vezes em parceria com algum outro sócio, às vezes com algumas equipes júniores, então isso funciona super bem. Talvez a gente seja o único que faça dessa forma, em que a cobertura setorial ela se expande para não só o M&A, como o ECM, como o DCM. Então, IPOs, Zé Luiz Homem de Mello cuida brilhantemente de IPOs de instituições financeiras, como foi o caso do Nubank. Quando é emissões de bancos, Léo Cruz, da minha equipe. Então, daqueles 2 sócios, hoje somos 7. Então, cada um mais ou menos faz a sua. Eu faço muito VC, M&A e a parte regulatória também dos meus clientes, cubro alguns na parte regulatória também. Então, acaba vindo muito deal para cá, a gente vê de tudo. Então, deal que deu chabu, teve um aqui, a gente estava numa sala de reunião com tudo assinado e o deal vazou para a imprensa. O deal vazar para a imprensa acontece com frequência. Envolve uma companhia aberta e todo mundo na sala, o contrato na tela, perto, não estava tão perto assim, tinha 2 semanas de negociação pela frente, e aquele vazamento fez a ação de uma das partes balançar. E aí o deal caiu, porque a parte falou, eu não vou enfrentar isso aqui, o pessoal não gostou e... Não tem nada disso não, esse rumor não é verdadeiro. A gente na sala, acabou o deal. E aí, isso é uma coisa que dói, porque era um deal bem bacana que ia acontecer, acabou não acontecendo. Ele deveria ter seguido.
Acontece muito mais em banco do que aqui, mas esses acabam... Tem várias histórias de deals que deu chabu, mas esse realmente me marcou porque é um daqueles que, poxa, ficaria na parede como um grande deal que não aconteceu. Que pena, né? Às vezes acontece isso, né? Mas pelo menos fica a história. Exato, e história tem bastante, né? Tava pensando na minha cabeça aqui o que dá, o que não dá pra contar. Até liguei pra um cliente ontem e falei, posso contar aquela história? Ele falou, pode, manda bala. Porque tem os deals emblemáticos, né? E os emblemáticos são aqueles que fecham. Tem os deals de primeira página de jornal. Tem, por exemplo, o BSBB. A gente cuidou da junção do Banco BS com o Banco de Investimento do BB para criar o que é hoje um banco líder. Uma coisa que eu fazia em banco de investimento, eu sabia que era um golaço e a gente atendeu o UBS. E o UBS estava muito convencido de que era o golaço e os gringos que cuidavam, os advogados com quem eu lidava, né, tinham uma série de dúvidas estruturais sobre a operação. Esse deal foi muito difícil de negociar, demorou mais de um ano. Uma série de questões estruturais que eu adquiri tratando com instituições públicas, que tem o deal da Caixa que eu vou falar também, e que a gente teve que convencer os gringos que tinha mérito e teve um super mérito. Mas a parte mais legal desse deal foi que em algum momento, né, eles estavam se conhecendo, o BS e o Banco do Brasil. São duas culturas completamente diferentes. E quem cuidava disso era um time da Inglaterra, com dois advogados lá, um chefe e uma que estava abaixo dele, que lidava no dia a dia. Os gringos, os ingleses, assim, lidar com brasileiro... Demorou 6 meses para eles pegarem a nossa confiança. Eles vieram para cá para negociar e um belo dia o Banco do Brasil, alguma coisa não deu certo na negociação, eles pegaram e foram embora daqui. Estava aqui no escritório e eles saíram. E eram umas 4 da tarde e, poxa vida, o que eu faço com esse... O chefão estava aqui, o head de todos os M&As mundiais do UBS, o advogado que negociava todos. O cara tava bravo, aquele cara que não dava muita confiança. Eu falei, que eu vou fazer? Já sei. Hoje tem jogo do Palmeiras, vou ver se eu compro os ingressos, vou levar o cara no Allianz. Vou fazer isso. Eu cheguei pro cara e falei, vamos no Allianz? Ver o jogo do Palmeiras? Tem jogo do Palmeiras hoje, Palmeiras e Avaí, Campeonato Brasileiro 2019. Uma quinta-feira. O cara falou, tá, vamos, beleza. Pegou, levei o cara, eu, meu pai, meu irmão e o cliente, o Head de M&A Legal de UBS. Fomos lá no Allianz. Aí chegando lá, o cara adorou. Ele falou, pô, eu nunca falei, mas eu tenho season tickets do Fulham pra ver os jogos dos grandes, eu torço pro Liverpool. O cara é um fã de futebol, não tinha falado nada, que essa coisa do gringo não abrir muito as cartas e tal. O cara adorou. A gente foi no Hobby Burger depois, que é o clássico pós lá na Cardoso de Almeida. O cara tirou foto, tomou Heineken. Foi um sucesso, a gente fala de futebol até hoje. O deal saiu, ele ficou super contente e isso quebra um pouco o gelo. Então esse é um pouco que eu gosto de fazer. A advogada veio depois. Ela já estava mais convencida de que a gente adicionava valor e tal. Quando terminou, ela pediu uma ajuda. Ela falou, pô, eu queria levar para minha família umas coisas típicas do Brasil. Então teve um closing lunch, teve um almoço de fechamento. Lá no Jardins, eu levei ela no Santa Luzia. Ela comprou cocada, paçoca, sonho de valsa. Passei meia hora com ela no mercado escolhendo os doces que ela ia levar para Inglaterra. Até hoje ela fala do sonho de valsa. Então, esse é uma coisa fantástica. Teve outro deal que foi um projeto que durou 7 anos. Uau. Foi a Caixa Seguridade. Esse é um deal que merece um podcast específico. A Caixa Seguridade começa com uma tentativa de fazer um IPO da Caixa Seguridade. E quando a gente entra e é contratado, porque era muito próximo da minha volta, então a turma do UBS, que estava com o mandato, eram caras que tinham me entrevistado para Investment Banking e, pô, um amigo meu, você tem que tocar isso porque você fez esse pitch. Eu tinha feito o pitch. Eu tinha voltado e eu fiz esse pitch e a gente pegou esse caso. Então, o IPO era impossível porque tinha uma discussão com o parceiro de seguros da Caixa no balcão, que era a CNP, que tinha que ser resolvida, o prazo do contrato estava para terminar, a Caixa queria releiloar todos os ramos, os franceses adoravam a parceria, foi uma briga homérica. Então a gente tem grandes amigos dessa guerra, a gente foi por etapas, primeiro renegociou parcialmente com os franceses, depois tivemos uma pequena rusga com a corretora que estava pendurada na Caixa, que era a UIS. Depois a gente fez os leilões, acabou saindo do deal por causa de uma questão de credenciamento com um órgão público. Voltamos pelo outro lado, pelos bidders dos ramos, fizemos assessoria deles e
finalmente, em 2021, chegou o grande momento do IPO. Eu, com tantos amigos que eu fiz lá em Brasília, eu ia direto para Brasília, o pessoal da Caixa, era o momento de celebrar. Finalmente a gente conseguiu fazer o IPO, a gente estava envolvido. E aí eu falei, pô, vamos lá tocar o sino. Os caras, então. Era 2021, uma pandemia, até restrito lá na B3, e o presidente da Caixa, na época era o Pedro Guimarães, ele estava com um movimento de fortalecer o orgulho de ser Caixa, ele restringiu só funcionários da Caixa a ir pro IPO. E os meus clientes, meus amigos, falaram, pô, não é possível que você não vai, você é o cara que está mais tempo aqui, você é que está desde o começo com esse negócio, você não consegue dar um jeito de... Eu falei, como é que eu vou invadir a B3 só com funcionário da Caixa? Aí, já sei, já mencionei aqui, a minha família tem um negócio de alimentação que tem restaurantes em várias empresas, além de ter padarias aqui por São Paulo. E um dos lugares que a nossa empresa cuida é da B3. Aí eu entrei como se fosse dono da lanchonete, de terno e gravata. Falei, tá bom, entrei no meio da festa. Todo mundo fez uma festa, ninguém percebeu que eu estava infiltrado ali, mas eu usei desse subterfúgio para conseguir fazer parte da festa. Tirei foto com todo mundo. O próprio Pedro Guimarães fez uma festa lá, porque a gente passou muitas reuniões juntos e lá pelas tantas ele notou, cadê seu crachá? Ele não tinha notado que eu era o advogado externo. Eu falei, Pedro, eu sou do Pinheiro Neto. Ah, é? Aí falou, como é que você tá aqui? Mas deixa pra lá, vamos tirar foto, hoje é dia de festa e tal. E foi incrível. E teve um dia que eu comecei no banco de investimento e eu terminei no Pinheiro Neto. Um dia que morreu por causa da eleição de 2014 e que eu me dediquei os últimos 6 meses de banco de Deutsche para isso, que era o dia em que o Banco do Brasil comprou a emissão de cartões da Cielo. É o que virou a Cateno hoje, que é um super sucesso lá na Cielo. E quando voltou o deal depois da reeleição da Dilma, o pessoal do Deutsche falou, ferrou, quem tem o histórico do negócio é o Fernando. Eu voltei um dia emprestado para o Deutsche Bank, o Deutsche contratou a gente para fazer o comitê de fairness, eu terminei as apresentações e fizemos essa operação aqui, um pedacinho. O Pinheiro Neto não era o advogado do caso, e eu voltei lá pelo Deutsche, foi super divertido. Então tem esses casos. Mas, se você me perguntar quais são os deals que realmente, aqueles que dão orgulho, são os deals talvez não de primeira página de jornal, e o caso do BSBB foi nomeado Deal of the Year, virou caso da GV. Eu apresentei isso várias vezes em ligas, esses grupos de estudo de M&A, porque é uma série de... super interessante, vale um podcast sobre os detalhes da operação, porque envolve direito público, direito bancário, M&A, tudo isso. Mas os deals que mais me orgulham são aqueles que são 2. O meu buddy em Wharton, o Marcelo Mifano, que é um cara que tinha um fundo chamado SPS, ele foi vender para 20. E é o cara que me recebeu lá, era um ano mais velho que eu em Wharton, e, poxa, a gente ficou super amigo. E quando ele foi vender o negócio dele, o negócio da vida dele, para 20, ele falou, eu não posso pensar em nenhum outro advogado que não você. Então, esse reconhecimento de, poxa, um cara que ele confiava pro deal da vida dele, valeu muito. Até para não deixar ele na mão, eu trouxe outro sócio junto pra gente fazer dupla, para não dar chabu. O André Bernini me ajudou nesse caso. Também porque o Mifano conhece ele, foi maravilhoso. Foi toda a sessão de fotos foi aqui, eu tirei foto com eles e foi um dia maravilhoso. Foi bacana. E o outro, eu cresci junto com um primo meu primo torto, que é o Adriano, que eu ajudei a montar a corretora de seguros dele, e ele vendeu pro Itaú. E negociar com o Itaú é difícil. E ele falou, tem que ser você, eu não vou nem pensar em outro. Ele era sócio da Prisma, e a Prisma, ele convenceu a Prisma que tinha que ser a gente, e a gente realmente fez a diferença para conseguir o que ele queria. E são esses deals que têm esse caráter pessoal que para mim fazem a diferença e que realmente me dão orgulho. Não, sem dúvida. Claro, você trouxe aqui várias histórias, a da Caixa muito curiosa, capa de jornal, mas quando é na PF, porque no final na PF é diferente, você faz a diferença na vida da pessoa. Exato. Então, o deal da vida mesmo, né? Então, o quão bacana é e o quanto você vai ser lembrado para sempre, não só pela amizade, né? Mas pelo deal em si. E mais importante, né? Muitas vezes você é cotado pro deal junto com outros escritórios. Às vezes o preço faz diferença. Eu gosto de acreditar que, por mais que a gente seja mais caro, as pessoas, ou
possa ser mais caro, as pessoas vêm aqui porque acreditam que a gente vai fazer o melhor trabalho. Mas quando você tem uma pessoa que você conhece, que ele nem vai procurar outro lugar, porque é um deal da vida dele, o que realmente importa é fazer bem feito e vem aqui, é isso que faz a diferença. Isso vale também para não só para na PF, mas empresas que chegam, tem que ser vocês, tem que ser o Pinheiro Neto, não só na nossa área, mas para vários deals, e é isso que o escritório caminhou para esse caminho, né? Acho que a gente falou muito de mim, mas essa instituição que eu faço parte, essa cultura para a qual eu acabei voltando, porque ela é fenomenal, é uma coisa única, e esse pertencimento e essa cultura alinhada, e a gente conhecer um ao outro há muito tempo, e eu poder hoje ser sócio de quem eu era fã quando eu era mais jovem, estar na mesma mesa do que eles que eu admirava, é o que faz a diferença. E essa placa, é disso que se trata, é o que o Bruno chama de intangível, é o que eu chamo de cultura, é você ter a confiança de que uma operação mais importante tem que ser a gente e eu não vou cotar outro. Então isso para mim é o objetivo de ter a liderança em várias áreas. É óbvio que tem escritórios maravilhosos, tantos amigos em todas as outras áreas, mas o nosso objetivo é ter esse tipo de reconhecimento. Enquanto isso estiver acontecendo, eu estou feliz. Não, muito bacana e faz todo sentido mesmo. E é de novo o fit, né? Teu com a placa, com teus sócios. A gente abriu o bate-papo falando sobre o teu carisma. E de fato você é uma pessoa muito carismática, muito bacana, e você utiliza isso no teu dia a dia, né? No escritório, em eventuais negociações. Como esse teu carisma, que é uma coisa natural da sua pessoa mesmo, te ajuda nesse mercado de alta performance, de exigência, te ajudou lá fora também? Como isso te agrega? É difícil separar a PF de PJ. Então eu sou quem eu sou aqui dentro e pro bem e pro mal, gosta ou não gosta, com os exageros ou não, eu vou continuar tendo tentando trazer um pouco de descontração para o que quer que eu faça. Os americanos e gringos em geral, porque não tinha só americanos, eles achavam estranho. Eu levava a turma para almoçar, eles olhavam assim, mas o que esse cara tá fazendo? E depois lá, quando eu fui sair, o chefe não queria que eu saísse. Ele falou, não, você é um culture carrier, você criou uma cultura aqui, você não pode ir embora. Os caras vão ficar tristes aqui porque você conta piada e tal. E é isso, eu acho que na verdade primeiro é gostar do que você faz. Primeiro é você estar aqui como você tá feliz de vir. E tá feliz de fazer o que você faz. Então nada disso é possível se você não gosta do que você faz. E você vem e você conta piada, você inventa história. Tem as clássicas aqui, eu gosto muito de sempre fazer tudo que dá com a turma para aproximar. Faz tão pouco tempo que eu tava lá do lado deles, não é inatingível você tá aqui. Então o futebol que tem de vez em quando, eu sempre tô, enquanto minhas pernas aguentarem, a gente vai. E eu faço a resenha, já tem uns 10 anos que tem o glorioso e-mail depois de cada futebol. E que o pessoal fica na expectativa de receber. Jornalista frustrado que adora esportes, e eu escrevo como se eu estivesse fazendo a resenha com o toque de advogado, porque é longo pra caramba. E isso dá roda o escritório. Aí tem uns que ficam preocupados que eu falei demais, mas é super interessante. Então, e não é deliberado, Sapiro. Na verdade, eu tô sendo autêntico, eu tô sendo aquilo que eu sou. Na verdade, porque isso reflete um pouco da alegria que eu tô com a minha carreira. Então, eu acho que isso quando você tem autenticidade, isso reverbera não só internamente, mas externamente, porque o cliente vai trazer um negócio para você que sabe que você vai se apaixonar. Porque aquele negócio é importante para ele, aquele deal é importante, e ele vai trazer para cá os deals importantes, por causa da complexidade, porque eu vou trazer para o Pinheiro Neto as coisas importantes. E se ele sabe que você está fazendo aquilo motivado e sendo quem você é e trazendo suas experiências pessoais para aquilo, isso vai funcionar. Então é um pouco isso. Não, e assim, a gente vive num mundo tão difícil, a gente está mais tempo trabalhando do que em casa. Se a gente não puder minimamente ser feliz fazendo o que a gente faz, não dá. Eu estava conversando com a minha filha, 6 anos, a Olivia, e ela falou alguma coisa, trabalho é chato. Eu falei, não é, filha, trabalho não é chato. Se você faz o que você gosta, você vai ser feliz, né? E não tô criando ou trazendo frases de efeito, não. Se você faz o que você gosta, você vai ser feliz, né? Isso reverbera, é natural. Por isso que você tem aqui a tua pessoa física, a PJ. Nisso. Eu tive que refletir, porque não é uma coisa que... Mas é isso, eu acho que quanto mais com alegria você faz com descontração, vai acabar ajudando você porque a gente está sempre dependendo do cliente bater na nossa porta. E às vezes quando
bastante, todo dia vem coisa. E você fala, meu Deus do céu. E eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que ficar feliz porque tá funcionando. E eu vou conseguir formar mais gente e tenho orgulho da equipe que a gente formou, que a gente tem hoje quase mais de 50 pessoas. Mais do que eu quero. Então, se a descontração faz parte desse pacote, é isso aí. Você falou o que mais que eu quero. Então, eu vou para finalzinho aqui. Você se arrepende de algo que você tenha feito? E olhando para frente, o que você almeja? Eu não me arrependo de nada, eu teria feito tudo de novo. Igualzinho. Talvez eu tivesse levado mais em consideração que lá nos Estados Unidos eu tinha que me preparar mais para o processo seletivo. Eu fui muito matando no peito, achando que eu já sabia tudo e penei um pouco no final. Mas eu teria feito tudo igual, tudo de novo. Não teria mudado nada. Eu acho que isso mostra que estamos no caminho certo. E olhando para frente? Olhando para frente, poxa, eu tô fazendo as contas aqui. O escritório tem uma aposentadoria compulsória aos 65. Não vou falar aqui, senão minha mulher vai ficar brava de que talvez eu queria além disso fazendo outra coisa, mas isso não vem ao caso. Mas pensando na carreira ordinária, eu meio que tô na metade. Cara, tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito caminho para percorrer. E ao mesmo tempo, olhando para trás, tanta coisa que foi construída. Eu quero formar o máximo de pessoas. Legado. Eu quero que, poxa, eu quero que as pessoas olhem. Eu escrevi isso muito nos essays, eu quero ser uma inspiração. Não por nada, não por questão de ego, mas assim, o que é que você vai querer trabalhar por dinheiro, ou para cumprir tabela, ou para se manter ocupado, ou como fuga de alguma outra coisa? Não, poxa, no fim das contas, eu quero formar uma equipe e que consiga sobreviver aos sócios aqui da nossa prática e do escritório. Eu quero participar da manutenção da perenidade do Pinheiro Neto. Eu quero contribuir para que a nossa prática continue liderando tudo o que é possível liderar. Mesmo quando o Bruno e o Zé saiam, e depois que eu saí, porque eles fizeram isso quando o Mendes saiu, era impossível de você imaginar, mas potencialmente eles inclusive cresceram, e tentar fazer isso, e essa é uma... é difícil, hein? O Bruno Baldutini e o Zé Luiz são referências na área, mas a gente vem com um banco forte aí dos 5 mais novos para tentar cobrir esse... Quando eles se aposentarem, a gente tá aí para manter essa liderança e fazer com que a próxima geração seja melhor que a gente. Eu sempre acreditei que a minha geração no Pinheiro Neto, que entrou no boom ali do escritório, no começo dos anos 2000, ela se preparou, ela tem um nível, até porque tudo ficou mais complexo, o escritório cuida de temas mais complexos, o que a gente fazia lá atrás não é o que a gente faz hoje, mas eu olho e, a gente tem uma forma, a gente se preparou melhor. Óbvio que esses caras construíram o escritório da geração anterior, mas a maioria foi para o LLM, grandes faculdades, o escritório tomou uma proporção que permite com que a gente vá para um MBA em Wharton com uma formação de escritório esse destaque, vá para outra carreira e possa voltar. A gente foi para LLM em Harvard, Stanford, se tornou um parceiro, a gente se tornou membro do Brasil de Silicon Valley, aconteceu aí nesses dias, e eu fui desde que começou. Então, essa geração nova que seja melhor que a gente. É isso. Da mesma forma que eu, quando criança, rezava para que eu desse para as minhas filhas, ou para minha família, que eu não sabia que eu ia ter filhas, mas uma condição melhor do que meus pais me deram, é o que eu busco aqui no escritório. Que bacana, que bacana. E é aquela resposta... não é uma resposta pronta, é uma resposta verdadeira que vem do teu coração. Isso é muito bacana. Eu sei que a gente não separa PF de PJ. Eu conheço um pouquinho do mirandês na PF e eu queria que todo mundo conhecesse um pouquinho. O que você gosta de fazer na PF? Essa é mais difícil, cara. Essa é difícil porque, primeiro, não tem muito a distinção. Eu sou o que eu sou aqui. Isso foi uma briga minha nos Estados Unidos. Eu chegava de 3 meses, eu falei, a gente não pode ser uma persona aqui e fora ser outra. Eu brigava com os caras porque eu queria que eles trouxessem quem eles são as pessoas físicas pro escritório. E o pessoal ficava nervoso com essa proposição. Mas, primeiro, não existe muito essa divisão. Segundo, mas se você pensar quem eu sou, basicamente, usando um pouco da sua... Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, pai do Olívio e do Mike, sobre de paixão.
Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, em Perdizes, filho de engenheiros, neto de engenheiros e professoras de piano. Sou pai da Carol, Gabi e Marina, 8, 5 e 4. Minha esposa é a Tati, acho que você conhece, estudou com ela. E eu conheci ela na faculdade. E se eu pudesse falar sobre família, acho que o que resume pra mim é: a gente não escolhe a família que a gente nasce. Mas, porra, se eu pudesse escolher, eu escolheria a minha. Com os seus defeitos e com as suas qualidades. Cara, sou muito feliz de ter convivido com meus avós tanto tempo. Os meus pais sempre, a única coisa que eles fizeram foi estude, a gente não tem nada. Eles trabalhavam meu pai trabalhava em banco, filho de funcionário público, minha mãe também, trabalhou na Editora Abril, os dois fizeram poli. Minha mãe é uma das 3 mulheres da turma dela, fizeram poliprodução, não se conheceram lá, construíram uma carreira a ponto de ter um negócio hoje, saíram dos seus empregos e construíram um negócio com os meus tios, super interessante, que é um negócio de alimentação, no qual meu irmão, minha esposa trabalham hoje. Eu fugi, tô nem aí, eu tô aqui com uma carreira jurídica diferente. Então tem um pouco desse lado e, poxa, se eu pudesse escolher que família que eu viria, com todas as idiosincrasias que cada família tem, eu voltaria nessa, porque eu gosto das características genéticas de formação que a minha família me deu. Eu gosto de ter boa memória, eu gosto de ser preocupado e dedicado, disciplinado. Então, lá em casa, pô, os 5, eu tenho 2 irmãos, todo mundo fez USP, a gente passou. Então é um orgulho grande. E, cara, o desafio é passar isso pra família. Então, prezo muito pela educação, quero estar próximo na medida do que me dedicar de corpo e alma ao escritório me permite. Talvez minha esposa ache que eu deveria estar mais próximo, mas eu adoro levar elas na escola todo dia, encontro uma galera, um momento de alegria e tô sempre com elas, né? Adoro esportes. Não dá pra falar de mim sem falar que eu joguei tudo que você pode imaginar de brincadeira, ainda jogo tênis, beach tênis, futebol, etc. Mas eu me dediquei, e é parte fundamental de quem eu sou hoje, muito tempo ao rugby. Eu joguei rugby, meus tios fundaram um clube de rugby, do qual eu participei nas categorias juvenis, e eu joguei Campeonato Brasileiro, primeira divisão, nesse clube que chama Bandeirantes. Fiz muitos amigos no rugby, joguei pela faculdade com muito orgulho, inclusive depois de formado. Campeão paulista universitário com o time. Hoje em dia o time tem grandes títulos, mas a gente construiu aquela base lá nos inícios dos anos 2000 com tanta gente legal que está aqui no escritório. O rugby me proporcionou coisas incríveis do ponto de vista de disciplina, de condicionamento, de sempre tentar alguma coisa além, e principalmente respeito e valores de equipe. O rugby é o esporte mais coletivo que existe, e eu, na medida do que eu podia, eu contribuí de volta com o rugby, participando da refundação ou da fundação da Confederação Brasileira de Rugby. Foi aqui no escritório que a gente fez esse estatuto, uma eleição. Eu fui diretor dessa primeira gestão, eu fui conselheiro independente recentemente da gestão da Confederação, que é um super parâmetro de governança em esporte, com prêmios todos os anos, é um orgulho danado. E nesse mundo eu conheci pessoas que são incríveis, como o Edu Mufarrege, como o Sami Arap, o Werner, meu sócio aqui, que você tem que entrevistar, que é um cara super ligado até hoje ao rugby, e muitos desses caras até hoje a gente está em contato. O Edu foi uma das pessoas com quem eu me consultei antes de voltar. Ele me citou no livro dele porque depois disso a gente fez uma iniciativa da qual eu ainda sou parte, que é o Estímulo, que é um fundo de impacto que nasceu da necessidade das pessoas terem funding na pandemia, para não morrerem os negócios, e hoje é um negócio institucionalizado com o Vinícius Poit como presidente, com um conselho fantástico com o Pedro Faria, com o Carlos Fonseca, com a Azor Barros, e com tanta gente legal, e do qual eu faço parte ali como diretor.
Então é um orgulho muito grande que decorre muito desses laços que a gente teve quando a gente fez essa ONG para o rugby que se tornou a confederação. Então o esporte é muito importante na minha vida. Então eu assisto tudo que é esporte que aparece, eu sou um junkie de dados esportivos, por isso que eu adoro beisebol, porque é o esporte mais propenso a você ser um nerd por causa das estatísticas, por causa do número de jogos. Beisebol é muito usado no NBA por causa do número de jogos que tem, a quantidade de dados para você analisar. Adoro todas as ligas americanas, eu tive em playoff de tudo, eu tive em final de Grand Slam, mas eu gosto muito de ir no Allianz, porque eu sou de Perdizes, né? Eu ia a pé pro velho Palestra. Eu cresci indo, eu ia muitas vezes sozinho, quando tinha, no ano 2000 ali, quando eu estava na faculdade, eu sempre estudei integral. Eu tenho muito orgulho de ter feito o Colégio Santo Américo, do qual vários sócios aqui do escritório fizeram Santo Américo, talvez seja o mais representado, e era integral. E era longe de onde eu morava, não tinha tempo para muita coisa enquanto eu estudava. Quando eu fui para a faculdade antes de fazer estágio, era meio período e sexta não tinha aula, tinha uma aula só com o Tércio Sampaio. Eu não tinha tempo livre. E naquela época o Palmeiras estava em 3 competições e tinha o Paulistão à tarde, dia de semana. Eu fui em todos, era R$1 o ingresso com os lanches do Fará. Eu fui em umas 15 finais de campeonato, a gente foi para Montevidéu na final da Libertadores. Eu adoro ir no campo, tento levar minhas filhas, elas não vão muito com a cara do negócio, mas... E eu não me arrependo em nada, adoro a ideia de ser pai de meninas, mesmo com essa história do futebol. Talvez a do meio tenha um pouco mais de gosto pela coisa, mas elas ainda vão com o papai no campo, que nem o meu pai me levou. E até hoje, 3 cadeiras lá, eu, meu pai e meu irmão, a gente vai junto sempre que dá. E é onde eu desopilo lá, a verdade é. Sou tradicional turma do amendoim. Aquele cara que a gente gosta de ficar onde ele sempre ficou, no mesmo lado do velho Palestra no Allianz, a gente fica ali atrás do banco, só buzinando. Mas obviamente que a gente gosta muito disso e é parte importante. Eu sigo muito no futebol também. O futebol é um negócio sério, é meio religião. O resto adoro Olimpíada, Copa do Mundo. Você quer me ver feliz, tá nas Olimpíadas. Tem um bolão de Olimpíadas com meu irmão e com os amigos que a gente freestyle. Você dá as medalhas do Brasil e seja o que Deus quiser. Você tem que ir lá e pesquisar e estudar. E meu irmão sempre ganha porque ele é mais junkie do que eu. E é isso. Isso é um pouco do que eu sou na física e sempre que possível não esconder isso. A gente aqui no escritório sempre faço os eventos esportivos e tal. E tudo isso para dizer que no final o meu tempo livre eu passo muito com a minha família. Teve a ver com a minha volta para poder ter as minhas filhas perto dos avós, sempre com eles. Minha esposa trabalha com meus pais, pro bem e pro mal. Isso funciona dessa forma e é isso. E o que me define é estar perto dos amigos e perto da família. Meus amigos brigam que eu sempre tenho evento familiar. Eu chamo pra alguma coisa, festa da prima, da tia, da avó, não sei o que lá. Pô, nunca dá pra você vir, porque você sempre tem algum batizado de um parente distante. Mas é isso, a família é grande, é a família que, de novo, eu adoro fazer parte. E eu voltaria, se eu voltasse pra terra e falasse, escolhe a família, eu viria pra cá com todos os problemas e principalmente as virtudes. Que bacana, muito legal. Conhecer mais a fundo, eu já conhecia, mas para o nosso público conhecer. Tem um detalhe, né? Dentro dessas brincadeiras de futebol, etc., que eu jogo de brincadeira, atenção audiência, único campeão da Copa Sapiro de futebol 3x3, que Renato Sapiro organizou em idos de 2009, na quadrinha do prédio que ele morava na Vila Mariana, junto com os amigos, eu conheci ele jogando futebol no Clube Monte Líbano, junto com alguns amigos em comum. E a gente ficou próximo e ele organizou esse 3x3. E ele caiu na besteira de sortear um time que tinha 2 craques e um perna de pau que nem eu. E um time puro sangue de palmeirense roxo. Inclusive um parceiro da Sapiro, que é o Felipe Zorzi, para quem eu mando um abraço, que faz tempo que eu não vejo ele. Zorzi, Monzani e eu. E a gente ganhou o campeonato na final dele, na casa dele, e ele não fala isso. Perdeu em casa, mas somos campeões da Copa Sapiro. Belo disclaimer, muito obrigado por ter contextualizado. Para fechar esse bate-papo tão bacana, que conselho que você traria para os nossos ouvintes?
de novo, a minha carreira ela tá quase no meio. É difícil chegar e ficar dando conselho, porque na verdade eu tô aprendendo ainda. Eu ainda tenho mais gente com quem eu quero aprender do que gente que eu preciso ensinar, mas tem, acho que, duas coisas que dá para sumarizar e é um pouco do que eu falei aqui. A primeira, busquem alguma coisa que é imune à síndrome do fantástico. O que é a síndrome do fantástico que eu chamo? Tocar a musiquinha do Fantástico, você fala, meu Deus, é segunda-feira amanhã. Bate aquela depressão que você vai ter que ir lá trabalhar. Cara, eu não tenho isso. Eu tinha na época da escola, como toda criança, mas eu acho que o domingo à noite é um dia como outro qualquer, porque eu vou trabalhar naquilo que eu gosto. Pode parecer clichê, mas talvez usar a síndrome do Fantástico, que eu fiquei pensando assim, o que deprimia era ouvir a musiquinha do Fantástico, né? Que era hora de dormir já para segunda-feira. Se você fica deprimido de domingo à noite para ir para trabalhar, talvez seja hora de buscar outra coisa. Então, busque alguma coisa que te dá ânimo para segunda-feira ser um dia legal. E o outro é, não se limite. Pode parecer difícil alguma coisa, mas vá atrás que sempre é possível. Meio Ayrton Senna, mas eu como advogado, quando eu fui me aventurar nesse negócio do MBA, parecia uma montanha não escalável. Mas deu certo. Tem coisas que eu sinto que, eu sempre brinco, eu nunca vou correr uma maratona, nunca vou organizar minha caixa de e-mails, nunca vou escrever um livro. Mas, não sei, talvez eu não consiga fazer isso mesmo, mas capítulo de livro eu já fiz. Minha caixa de e-mail tá melhorzinha, a maratona é mais difícil, mas na época que eu treinava, eu corri uns 10K e tá mais que bom, porque eu sempre disse pra mim que eu nunca mais ia fazer isso, porque não tenho compreensão física para a maratona, mas um dia que se eu me pesar, eu sou capaz. Eu tenho certeza que se eu me dedicar, eu vou conseguir. Da mesma forma que foi o processo do MBA, da mesma forma que foi estar num escritório como o Pinheiro Neto, de ser um profissional de destaque, é possível, tá dentro de cada um de vocês. Não se limite, não ache que é impossível. Vá atrás, estude, se prepare. A dedicação, às vezes, é mais importante que a inspiração. Todos somos capazes de fazer aquilo que a gente almeja. Então, essa é a minha experiência, eu espero que isso ressoe com o seleto público. Não, e é isso. Tudo na vida é possível. Só uma coisa, infelizmente, ou felizmente, a gente não tem solução para todas as outras. Basta dedicar e ir atrás. Então, excelentes conselhos que você trouxe. Fechamos esse bate-papo maravilhoso. Senhoras e senhores, Fernando Mirandês Deonero Gomes. Eu falei que ia ser especial. E não à toa, ele segue o presidente Michel Temer. Uma sequência maravilhosa. Espero que o pessoal tenha chegado até aqui, porque eu falei que ia ser estilo Podpah, estilo Flow. E conseguimos, mas a gente conseguiu ficar abaixo das 4 horas, né? É isso. Muito obrigado. Valeu, caro. Foi um grande prazer. O prazer foi todo meu e eu guardei a história para uma próxima, tá? Eu quero voltar. Voltará. Valeu. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.